Meus queridos irmãos, nós queremos convidá-lo ao momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Você que está aí no seu lar, junto com seus familiares, vamos adorar a Deus, bendizer o nome do nosso Senhor. Se você tiver aí na sua casa o seu hinário, então vamos abrir no hino de número 164, 164, hino de número 164, nome precioso. Cante conosco, louvemos ao nosso Senhor. Santo nome incomparável, em Jesus amado Deus, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom. Contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá conforto, hoje e sempre onde for, nome bom, doce fé, a esperança do porvir, nome bom, doce fé. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Se você puder nos acompanhar, curvar sua fronte, fechar seus olhos, vamos falar com o Senhor, com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te adorar e te bendizer por aquilo que tu és, o Senhor todo-poderoso, onipotente, onisciente, e que tem nos sustentado com a tua graça e com a tua misericórdia. Agora, ó Deus, quando nós nos reunimos, ainda que estando cada um nos seus lares, mas sintonizados, ó Deus, no culto, ó Deus, na adoração ao Senhor, que tu possas se agradar daquilo que estamos fazendo, através dos cantos, dos hinos, das leituras bíblicas e da oração. Recebe, Senhor, o culto que te prestamos, e que seja também uma bênção na vida daquelas pessoas que nos acompanham pela internet. Ó Pai querido, se conosco nesse momento, nesta hora, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor eterno. Amém e amém. Nós vamos cantar um cântico que diz: me derramar. E você pode ir na sua casa nos acompanhar. Se você souber, cante conosco esse cântico.
escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Eis-me aqui, toda vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Eis-me aqui. Meu querido, eu quero convidá-lo nesse momento, mais uma vez, à oração. E nessa oração, uma oração de intercessão. Aquele momento que nós pedimos pelos nossos irmãos, que oramos pela nossa igreja, oramos pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que estão acamadas, adoentadas, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo. É um momento de intercessão. E talvez você até se lembre de alguém nesse momento precisando de oração. Então, coloque-se diante de Deus em oração. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, queremos nos colocar diante do Teu trono de graça e rogar, ó Deus, por aquelas pessoas que estão nos assistindo, por aqueles nossos irmãos queridos, por aquelas pessoas, ó Deus, que passam por um momento difícil, de turbulência na sua vida. Mas nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua providência. Sabemos que Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Por isso mesmo, Deus, clamamos pelo Teu povo, pela Tua igreja, Senhor, pela nação e pelo mundo diante dessa situação. Pai querido, abençoa, Senhor, abençoa as Tuas ovelhas, ó Pai, onde quer que se encontrem. Quem sabe nesse momento o Senhor esteja derramando uma bênção especial na vida daquela pessoa que precisa, e que todos nós, ó Deus, venhamos a reconhecer o quanto o Senhor é um Deus presente e que tem cuidado de nós. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe a nossa intercessão, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós vamos cantar um cântico, Deus está aqui, e é um cântico bastante fácil. Você também pode cantar aí na sua casa e nos acompanhar. Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Meus queridos, nós vamos ler e estudar um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 14. Mateus, capítulo 24, do versículo número 13 até o versículo de número 14. Se você quiser ler aí na sua casa, em voz alta, nos acompanhando nessa leitura. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e
lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Meus queridos irmãos, hoje, quinta-feira, dia do nosso estudo bíblico. Mas é claro que por causa do confinamento, dessa mudança social, as pessoas têm que nos acompanhar de casa, se adaptando à nova realidade. Isso me faz lembrar no tempo da Reforma Protestante, quando uma das intenções daquela época ajudou muito a disseminar, né, a fé evangélica, a fé cristã, que foi a imprensa de Gutenberg, uma invenção do século XV. E o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg foi a Bíblia. E tanto a Bíblia quanto a imprensa ajudaram muito na propagação da fé evangélica, da fé cristã, na propagação do Evangelho da Graça. E hoje nós nos valemos do culto online, né? Por isso que nós estamos aqui. Eu sei que cada um está nos seus lares, nos acompanhando, e vamos então estudar aqui a Palavra de Deus, Evangelho de Mateus capítulo 24. Meus queridos irmãos, nesse momento de isolamento social, em que as pessoas são suscetíveis a um vírus, né? As pessoas são obrigadas a se isolar. E eu tenho certeza que isso tem trazido um abatimento muito grande, uma depressão, uma preocupação com todas as coisas. Mas eu quero conversar, bater um papo com você, no sentido de qual é a leitura que você está fazendo do que está acontecendo no mundo hoje. Eu tenho recebido por WhatsApp, eu tenho lido na internet, tenho visto algumas coisas no YouTube, e muitas pessoas vêm com um monte de teoria, chamada teoria de conspiração. Aí uns dizem: o país tal é responsável por isso. Outros vão dizer: um outro país que é responsável, ou então algum extraterrestre. Mas eu penso que a nossa preocupação, nosso dever nesse momento, não são com as teorias conspiratórias, mas com isso que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 13, quando diz que nós devemos perseverar em Deus. O grande desafio da igreja hoje é perseverar no Evangelho, é perseverar na oração
E é evangelizar e é falar a palavra de Deus. Essa sem dúvida, o nosso projeto diante de tudo o que está acontecendo. Não há dúvida nenhuma que Deus permite as tribulações. E Deus permite as tribulações para o momento de arrependimento do povo de Deus, para a igreja acordar para a realidade, para as pessoas se voltarem em arrependimento diante do Senhor. E por isso que Deus então permite essas tribulações para purificar a sua própria igreja. E é interessante aqui, eu convido você a olhar um pouquinho para o texto, Mateus capítulo 24, e que começa com os discípulos maravilhados com o templo de Jerusalém, um templo belíssimo, construído, que estava sendo reformado, embelezado, adornado naqueles dias. E os discípulos de Jesus, eles estão extasiados com aquele grande monumento da religiosidade judaica, estavam embevecidos, maravilhados. Mas eu fico pensando quão surpresos eles não ficaram com a palavra de Jesus diante daquele templo magnífico. E quando Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, isso nos mostra, meus queridos, que a nossa espiritualidade ela não se resume apenas ao templo. O templo pode deixar de existir, mas o que não pode deixar de existir é essa palavra que Jesus fala diante de toda essa tribulação, que é a perseverança, aquele, porém, que perseverar até o fim. Então Deus está permitindo todo esse momento de tribulação, de isolamento social, causado por um vírus, mas isso serve para ensinar a sua igreja, para purificar, para levar as pessoas ao arrependimento e para mostrar para você, para mim, para a igreja, o quanto é importante perseverar, a perseverança, perseverar em oração, perseverar na palavra de Deus. Jesus havia dito àquela mulher samaritana que a adoração verdadeira se dá em espírito e em verdade. Então, eu sei que você aí na sua casa pode, junto com a sua família, orar a Deus, e é nossa responsabilidade cuidarmos da espiritualidade do nosso lar. Por isso que devemos reunir as famílias e adorar a Deus, porque essa é a perseverança da igreja. É claro que sentimos falta do templo, de estarmos juntos, e se Deus quiser, vai acontecer novamente, se Deus assim nos permitir. Mas a nossa espiritualidade não está calcada dentro do templo, porque Jesus disse, aquela mulher samaritana pergunta para Jesus, onde é que se deve adorar? Aqui no Monte Gerizim, em Samaria, ou em Jerusalém? E Jesus responde, nem lá nem cá, mas importa adorar a Deus em espírito e em verdade. E essa palavra de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, de fato aconteceu historicamente por volta do ano 70, quando Tito, um general romano, vem com todo o seu exército e destrói, e vem trazendo um caos tremendo à Terra Santa, e o templo é de fato destruído. Quando Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, então os discípulos se interessaram pelo assunto escatológico. E as pessoas gostam do assunto escatológico. Esse assunto aguça o saber e a curiosidade das pessoas. E os discípulos então se aproximam de Jesus, justamente perguntando quando se daria a vinda do Senhor e quando se daria a consumação do século. E Jesus então vem aqui no capítulo 24 a dizer para os seus discípulos que vai acontecer sim, mas primeiro virão os falsos cristos, os falsos messias. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras. Jesus fala de nação contra nação, de reino contra reino, de fome em vários lugares.
Isso é um prenúncio da volta do Senhor Jesus. Jesus também fala de terremotos em vários lugares, fala de perseguição religiosa, e isso está acontecendo em várias partes do mundo. Jesus fala de escândalos, de traição e ódio entre os seres humanos. Jesus fala de falsos profetas e fala inclusive do esfriamento do amor. Tudo isso está acontecendo no mundo. Por que estamos passando pelo que estamos passando? E por que é que Deus está permitindo toda essa tribulação, todo esse momento? Justamente para levar as pessoas à consciência de que nós precisamos de Deus e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar inteiramente ao Senhor. Por isso, então, que o Senhor permite essas coisas. Agora, Jesus diz aqui no versículo 4, para que não sejamos enganados com essas coisas. Versículo de número 4, Jesus então respondeu: vede que ninguém vos engane com relação a esse assunto. E aí eu queria me deter um pouquinho, porque a preocupação nossa, a preocupação da igreja, a preocupação dos servos do Senhor, não deve ser com as teorias conspiratórias, se é o país que fez isso, se está alguém por trás orquestrando. Essas teorias não nos ajudam absolutamente em nada, mas devemos nos atentar que Jesus disse que essas coisas haveriam de acontecer e que nós não deveríamos ser enganados. Isso é um anúncio do retorno do Senhor, sem dúvida nenhuma, e é o cumprimento da palavra de Jesus. Mas a respeito aqui, eu vejo que ninguém nos engane. Uma das maiores enganações que acontecem nos nossos dias são as pessoas acharem que todas as religiões são boas. Então, diante dessa tribulação, muitas pessoas começam a se apegar à religiosidade e começam a achar que ela precisa ter uma religiosidade e acham que todas as religiões são boas. Mas isso não é verdade. Quando você estuda a história das religiões, você percebe religiões, por exemplo, na antiguidade, que sacrificavam crianças. Você pega autores antigos, como o poeta latino Ovídio, quando você lê Plínio, quando você lê Sêneca, eles descrevem com minúcias as religiões, o que as religiões faziam, por exemplo, com as crianças, que era o sacrifício das crianças. Então, dizer que todas as religiões são boas, não é verdade. O Sócrates, que foi um grande sábio grego, que viveu antes de Cristo, já dizia a respeito dos mitos da mitologia grega, que os deuses gregos eram piores do que os seres humanos. Então, diante de tudo o que está acontecendo, meus irmãos, Jesus fala assim: olha, vede que ninguém nos engane. Isso tudo Deus está permitindo para nos levar ao arrependimento, para nos apegar a Deus em oração e nos apegar a Deus através da sua palavra. Então, essas teorias conspiratórias não nos ajudam em nada, e Jesus está aqui alertando os seus discípulos: olha, vede que ninguém vos engane. Então, as pessoas acharem que todas as religiões são boas, isso não é verdade, não condiz com a palavra de Deus. Se você voltar aqui no capítulo 23 e versículo número 15, Jesus aqui está alertando inclusive a respeito dos escribas e fariseus, e dizendo que esses religiosos eram hipócritas, porque quando eles faziam um prosélito, ou seja, quando eles convertiam a religião deles a uma pessoa, Jesus disse que aquela pessoa se tornava 2 vezes filhos do inferno. Isso é uma coisa muito séria, porque Jesus desmistifica essa ideia de que todas as religiões são boas, porque nem todas as religiões seguem a palavra de Deus, e algumas até praticam aquilo que é contrário à palavra do Senhor. E Ele está dizendo a você e a mim: olha, cuidado, não deixe ninguém te enganar. Jesus falando dos falsos profetas, no capítulo 7 de Mateus, versículo 15, ele diz o seguinte: tem
falso profeta, ele se apresenta como sendo uma ovelha, mas por dentro ele é um lobo roubador, ele é um lobo voraz. E as forças espirituais, elas usam as religiões. Vale lembrar que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo diz que Satanás se transforma em anjo de luz, ou seja, ele ilude, ele engana as pessoas. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vai acontecer muitas coisas no mundo que precede a minha vinda, então fiquem alertas, que ninguém vos engane. E o que nós estamos passando está dentro da permissão e dentro da providência de Deus, para nos levar ao arrependimento e para nos apegarmos a Deus cada vez mais em oração e através da sua palavra. Mas tem uma outra coisa que também tem enganado muitas pessoas, que é um jargão muito comum, é um dito medieval, dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma grande de uma enganação. Não é porque as pessoas, em uma grande maioria, estão pensando em algo e dizendo algo, que aquilo vem ser verdade. Isso não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para nós. Quando você olha para o Antigo Testamento, quantas vezes Deus mandou os seus profetas, porque grande parte do povo, a voz do povo estava indo numa direção contrária à vontade de Deus, e Deus então mandava os seus profetas para alertar aquele povo, para que eles não caíssem no engano. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz o seguinte: enganoso é o coração. Então o coração já é propenso ao engano. Agora, passando por esse momento que nós estamos passando de pandemia, e que vem tantas teorias conspiratórias, e tantas bobagens sendo ditas, o que é que Deus quer de nós com tudo isso? Se não nos levar ao arrependimento, se não nos levar à dependência, se não nos levar a uma vida de oração e uma vida de leitura na sua palavra. E Jesus então está dizendo: olha, vede que ninguém te engane, não caia no engano. Então, essa história de que todas as religiões são boas, essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, não condiz com a palavra do Senhor. Mas tem uma outra dito também, muito comum das pessoas, é que morreu, acabou. Morreu, acabou. Isso é um outro grande engano à luz da palavra de Deus. Essa expressão dá a ideia de um salvo-conduto, de que você pode viver e fazer o que você quiser na vida, porque vai morrer mesmo, tudo vai acabar. Olha, veja que ninguém nos engane, porque a palavra de Deus diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, depois da morte, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas tem gente que fala o seguinte: não, morreu, acabou. Isso não é verdade. A palavra de Deus fala que Enoque foi levado ao Senhor, que o profeta Elias foi levado pelo Senhor. A Bíblia mostra a ressurreição de Jesus, como existe vida depois da morte. Na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, Jesus ilustra uma realidade do pós-morte. Então ele está dizendo o seguinte: olha, que ninguém engane você, dizendo que morreu, acabou, dizendo que a voz de Deus, que a voz do povo é a voz de Deus, dizendo que todas as religiões são boas. Isso é um grande engodo, é uma inverdade à luz da palavra de Deus. E João capítulo 5, versículo 24, tem uma belíssima expressão do Senhor Jesus, e quando diz que aqueles que creem nele já passou da morte para a vida. Então, um dia nós estaremos com Cristo. Se você ama Jesus, se
se você tem uma vida com Ele, se entrega a Ele, um dia todos nós estaremos juntos, porque a vida há de continuar. Mas tem uma outra coisa também, que as pessoas geralmente caem no engano. Alguns têm a mania de marcar a volta de Cristo, e ficam datando a volta de Cristo. Isso é algo que está na onisciência de Deus, e compete somente a Deus. Agora nós podemos fazer a leitura das coisas que estão acontecendo, e perceber que Deus permite as provações, e que é um prenúncio da volta de Cristo. Por outro lado, existem aqueles que não acreditam na volta de Cristo, que não tem nada de volta de Cristo, e que isso não passa de uma historinha. Então eu repito aqui a palavra de Jesus: olha, vede que ninguém vos engane. Porque quando Noé estava construindo a arca, ele que foi o pregoeiro da justiça, dizendo àquele povo que Deus ia fazer, ninguém acreditou, ninguém deu bola, ninguém se voltou, Senhor, até que veio o dilúvio, porque a palavra de Deus não falha. Os discípulos perguntam para Jesus: qual é o sinal que terá da tua vinda, da consumação do século? Então é uma realidade, meus queridos, e não deixe que ninguém te engane com essas bobagens, dizendo que não tem volta de Cristo, ou então marcando a volta de Cristo. Não devemos fazer isso de maneira alguma. A palavra de Deus sempre cumpre. Quando Deus disse que haveria de destruir Sodoma e Gomorra, quando Ele diz a Ló para sair com a sua família, nós sabemos que a esposa de Ló, ela olhou em desobediência, e nós vimos que ela pagou um alto preço pela desobediência, por não acreditar na bendita palavra de Deus. E tem um texto na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, 4 em diante. Pedro está tratando desse assunto, a volta de Cristo. E já nos dias de Pedro, as pessoas achavam demorada a volta do Senhor. E qual é a resposta que o apóstolo dá? Ele diz para aqueles que julgam demorada a vinda do Senhor, que Deus não retarda a sua promessa, e que 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Ou seja, se o Senhor Jesus disse que voltará para buscar os seus, as suas ovelhas, a sua igreja, Ele voltará com certeza. Então, veja que ninguém nos engane. Não deixe ninguém te enganar com essas coisas, dizendo que as religiões todas são boas, e o que as pessoas estão dizendo, falando por aí, é verdade, porque a voz do povo é a voz de Deus, ou então achando que morreu, acabou, que não tem que comparecer perante o tribunal de Cristo, ou então que não tem nada a ver essa volta de Cristo. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus que se cumpriu e que não caiu por terra. Olhe para a Escritura Sagrada e creia na palavra de Deus, porque um dia o Senhor voltará para nos buscar. Por isso Ele diz aos seus discípulos: quanto à sua vinda, quanto à consumação dos séculos, vede que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo um momento difícil, sem dúvida nenhuma. Esse momento de isolamento, de tristeza, de preocupação, mas que não venhamos a cair nessas teorias conspiratórias. O mais importante saber é que Deus, na sua providência, permite a tribulação, e Ele permite para purificar a igreja, para ver aqueles que vão perseverar na fé, para aqueles que vão viver realmente da oração e da leitura da palavra de Deus, porque o templo, Ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua palavra, que já é bendita, mas que Deus abençoe no nosso coração, no meu coração, no seu coração, que assim seja. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 287, se você puder abrir o seu hinário,
no hino de número 287, chama-se Igreja Alerta, hino de número 287.
Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e que Ele nos dê a paz. Amém.